Oi pessoal, tudo bem com vocês? E hoje trouxemos todo mundo que está por detrás dessa série e dos projetos aqui da Pascom. Projetos estes que são, por exemplo, o nosso estúdio e também todos os vídeos que nós gravamos da série de vocações aqui no nosso canal. Se você não assistiu ou acabou perdendo algum vídeo, aproveita, dá uma voltada, já se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, compartilha para nos ajudar a fazer a nossa missão a chegar mais longe e em mais pessoas. Vídeo de hoje. Se a alegria que vem de Deus é a verdadeira, me faz sorrir, cantar, pular, gritar de alegria. Essa é a alegria que vem de Deus, é a verdadeira, me faz sorrir, cantar, pular, gritar de alegria. Deus é a nossa alegria, não há motivos pra chorar, desistir, desanimar, porque Deus É a nossa alegria, Ele é. Pois bem, eu quero dar um pequeno testemunho. Nós estamos vivendo o tempo da mês de agosto, que é o mês vocacional. Então é muito importante a gente poder falar. Eu quero falar da minha vocação própria, para João Inácio Pérez, né? Desta minha caminhada, né? É naquele tempo de 1955, 56, foi muito interessante. O primeiro arcebispo de Brasília, Dom Nilton de Almeida Batista, ele era o bispo lá de Uruguaiana. E ele foi nomeado bispo para a Universidade de Uruguaiana em 1944 até 1954, 10 anos que ele ficou lá. E ele atendia a nossa região, Grande Santa Rosa, Campina das Missões, toda a nossa região missionária, como bispo. E ele se encontrava muito com as nossas famílias durante esses 10 anos. E uma vez foi interessante, em 1954, quando o Dom Nilton foi transferido para Diamantina, mas ele retornava de vez em quando para umas celebrações de crisma na nossa região. E no dia do casamento do meu tio, o último tio mais novo, Gustavo Pérez, o pai estava sentado numa mesa com a mãe, meu pai Valentim e a mãe Alorina, com 9 crianças na mesa. Aí o Dom Nilton passou e disse assim: ô seu Valentim, dona Alorina, que beleza, que família bonita, família grande, 9 filhos. Aí ele disse para minha mãe assim: Alorina, a senhora podia dar um padre para a igreja, um menino para ser padre para a igreja. Aí minha mãe respondeu assim: Dom Nilton, pode pegar esses 4 meninos, esses 5 meninos. O Dom Nilton brincou, era muito brincalhão assim, falava assim, batia na barriguinha da minha mãe e dizia assim: Dona Lorina, aquele que está na tua barriguinha, esse vai ser padre. Muito engraçado, né? Minha mãe estava realmente no período do 6º mês, foi em novembro, naquela época de 55, né? 55, e eu nasci em 56, em março de 56. E isso foi guardado, meu tio guardou, meu pai ficaram calados, não falaram nada. E na verdade eu nasci, eu me sinto realmente tocado no fundo do coração, chamado no ventre da minha mãe, como pela vocação para ser padre, pelo próprio primeiro arcebispo de Brasília, ora ele era o bispo de Uruguaiana, a nossa região lá da Grande Santa Rosa. E essa história foi acontecendo, impressionante. Meu pai colocava os primeiros meninos todos no seminário, né? Todos voltaram. E eu quisera ser sempre padre, mas eu estava muito tímido, estava sempre com certo medo para falar, sempre eu dizia assim: eu não vou conseguir aprender a ler e escrever, como é que eu quero ser padre? Era um menino de 4, 5 anos, né? E só falava alemão, a nossa região era todos alemães, na nossa época. Eu fui assim crescendo. E depois dos 22 anos de idade, na minha caminhada, sempre buscando o sacerdócio. Aí, uma das confissões, quando eu me confessei, porque eu fiz meu 2º grau no colégio agrícola dos pastores alemães em Gramado, lá em Nova Petrópolis, perto de Gramado, né? Linha Brasil chama aquele lugar.
Fiz o 2º grau, me formei técnico agrícola e eu falava muito com os pastores de lá. Até eles me convidaram que se eu quisera ser também pastor, eu brincava com eles. Não, um dia, com a graça de Deus, serei padre. Né? Deus está me chamando, eu sinto. E eu rezava todo santo dia o Santo Terço, pedindo à nossa mãe que cuidasse, que me inspirasse, que desse força para poder decidir. Né? Porque a gente também precisa decidir. Pois nós sabemos que o chamado vem de Deus. Deus é que chama e nós vamos estar ouvidos, vamos dar atenção e vamos começar a interpretar os sinais da vida. E assim vamos um dia decidir. Lá, então, numa das confissões, veio um padre da igreja, da nossa igreja, ela era tudo luterano, éramos 180 alunos, era só homens, como é que fosse seminário, era técnicos agrícolas, não era mistura de homem e mulher, só homem naquela época. E ele atendeu os católicos que estavam no meio. Eu me confessei e o padre me perguntou: vem cá, tu não quer ser padre? Depois de uma confissão que coloquei toda a minha luta, meus sofrimentos de jovem e tudo, meus erros e tudo na minha vida, né? Eu falei: olha, vamos pensar depois, perdoe os meus pecados, eu preciso perdão e a absolvição e a penitência. Depois da penitência foi falar, disse: então tu vai para Brasília. Eu disse: bom, posso ir, por que não? Já comecei a fazer minhas malas, ele falou: não, é no ano que vem. Era novembro, dezembro, depois de janeiro para frente, fevereiro, vamos conversar. E eu preciso fazer um contato com Brasília, disse o padre Rubens, né? E assim se comunicou com Brasília, se comunicou e fui aceito, fiz as minhas malas no mês de março e vim para Brasília. Sem nada na mão, só com o meu saquinho de roupa que eu tinha. E mais uma malinha pequena, e cheguei no seminário de Brasília e encontrei Dom Newton, aquele que tinha dito assim, para minha mãe: dê um padre para a família, dê um menino para si, Deus vai chamar, Deus está chamando. E assim aconteceu, fui muito bem acolhido, muito carinho, com muito amor. Dom Newton, uma vez também estava o bispo auxiliar, Dom Sinésio Buno, era da nossa região também. Foi excelente, Dom Ávila, depois os outros bispos, Dom Damasceno, mais tarde os formadores, né? Os outros padres que já estavam aqui, formadores, seminaristas, né? A gente nunca mais esquece aquele dia. Foi no dia muito engraçado, foi dia 15 de março, cheguei atrasado, porque tudo atrasou, e os ares estavam cheios de aviões, né? Porque era o dia da posse do presidente Figueiredo. O último presidente da República dos militares, na época tomou posse naquele dia 15 de março de 79, né? 79. Então começamos o estudo, e Dom Newton me ordenou diácono, e no ano seguinte, então, Dom Falcão, na mudança dos bispos, dos arcebispos, veio Dom José Pereira Falcão, ele me ordenou presbítero, padre. E assim a história na minha vida, no meu coração, contando rapidamente, tem outras histórias bonitas, caminhadas ao mesmo tempo, mas essa colocação rápida, quero deixar marcado, que está marcado na minha vida, o chamado de Deus. Todo chamado de Deus, para todas as vocações, sempre vem de Deus. Ele chama, Ele manda, Ele inspira, a gente começa a escutar através da oração, através da meditação, através do cuidado também da vida e também das dificuldades da vida. Interpretamos e sabemos corresponder o que Deus realmente quer. E aí, toda essa decisão que a gente passou, a gente viu que a vocação desde o ventre da minha mãe é muito interessante. E eu não sabia nada disso, ninguém me contou uma vírgula. E eu nem sabia por que a gente veio para Brasília. Vai para o seminário de Brasília e cegamente unido. Cegamente. E depois que eu fiquei sabendo, o Dom Newton falava assim: eu já estive na casa da tua mãe, vê se tua mãe tem uma fotografia que eu deixei. Quando foi nos baús lá do meu pai e da minha mãe, encontrei a fotografia dedicada pelo Dom Newton, que deixou para minha mãe. Ela era muito jovem, então, era um arcebispo muito bonito, chamava a atenção, aquele bispo simpático, né? Brincava com todo mundo, interessante. Então achei, e o meu tio então me contou, no dia do matrimônio do meu tio, e ele contou o que aconteceu com Gustavo Teles, tal qual como contei agora, uma coisa bonita.
Então eu fiquei muito emocionado do coração da fé, na dimensão da fé, como humano, como ser humano, porque eu sei por onde a gente passava por tantas dificuldades. Às vezes a gente estava quase atolando, né? Sempre a mão de Deus, a mão de Nossa Senhora, a graça de Deus, estendendo a mão e bem, vamos lá, toca para frente a vida, né? E assim, a vocação é um chamado de Deus para todos os padres, sacerdotes, né? Todas as pessoas que consagram a sua vida a Deus, o próprio matrimônio, todas as vocações. Uma coisa muito bonita, Deus chama. E quando nós percebemos em nós essa nova realidade da graça de Deus, que é uma verdadeira realidade, uma coisa concreta na vida dos seres humanos, nós vamos correspondendo pela graça de Deus também, porque o próprio Senhor é que chama e o próprio Senhor é que cuida. Né? E isso se percebe. Por isso quero sempre agradecer ao bom Deus e continuar firme na minha caminhada. Agora já vou aos 39 anos de padre, com a graça de Deus. Né? É uma missão bonita, né? Aqui em Brasília, nesses primeiros tempos, eu era reitor do seminário menor, 2 anos, depois eu vim para Brasília. Né? E Brasília, aqui no santuário, eu trabalho dedicado, esse povo querido dessa terra de Brasília, dessa cidade, que acolhe com tanto carinho e cuida dos padres, É assim, estou aqui já agora 37 para 38 anos, só nessa cidade de Brasília. Então agradeço sempre profundamente ao Menino Jesus, todas as graças, né? A nossa Mãe Maria Santíssima. Toda ação é obra do Espírito Santo de Deus, a vocação é chamada do próprio Deus. Correspondamos com a graça de Deus, sempre estando aberto. Eu quero aproveitar também e convidar os jovens, né? Tantos jovens que nós temos na cidade, tantos jovens em Brasília, em tantos lugares, né? Escutem sempre a voz de Deus. Quando? No momento de um silêncio, no momento de uma ação, quando está em oração, quando está em contemplação, quando a escuta da palavra de Deus. Né? E também no meio das dificuldades, quando às vezes temos sofrimentos, dar um tempo, ouvir com atenção, dar um silêncio. Nossa Senhora, ela sempre está com todos, né? Sempre está com seus filhos e filhas, e eu sempre digo com os que mais sofrem, a mãe cuida muito. E quando a gente dá ouvidos sobre a vocação, a gente consegue perceber que Deus tem um projeto tão bonito para todos os seres humanos, para todas as pessoas, mas precisa ser contemplada, precisa ser escutada, precisa ser realmente ouvida e desenvolvida dentro de nós através de um espírito de coração aberto, coração acolhedor também, mas sempre com a graça de Deus. Né? É uma sese, uma abertura em dar encontro do Senhor. Por isso eu quero agradecer e convidar os jovens, coragem, tenha coragem. O Senhor chama, o Senhor cuida, o Senhor conduz. Né? Pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo, podemos sempre versar um trabalho tão bonito, não por nossas forças, mas pela misericórdia e pelo amor de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.